devagarinho, e quando chega nos últimos 100 anos ela faz isso, né? Pico, né? Ela dá um pico assim, ela vai pra vertical. Então isso não pode continuar. Não adianta falar assim, eu já vi gente assim, mas hoje em dia tem tecnologia, tem recursos, tem não sei o quê, mas você não vai testar o limite, entendeu? Pra saber até onde vai. Então eles preferem, ao invés de mudar o sistema político, eles preferem manter o sistema político de capitalismo e tudo mais, e tentar dar um jeito com redução de... Se você mudar o sistema político, se você mudar o sistema político, de qualquer forma, por exemplo, você não chega, por exemplo, com comida na África ou coisas assim, em lugares muito distantes, porque existem as fronteiras, porque existem a geopolítica, porque existe... Por exemplo, a Alemanha desistiu de mandar alimentos para certos países africanos, descobrindo que eles mandavam cestas básicas e chegava lá nas vendas locais e o pessoal vendia. Era para doar, mas ninguém doava. Eles roubavam e vendia. Então, por exemplo, você teoricamente, você poderia falar assim, a Alemanha pode alimentar um país africano? Pode. Mas como que você entrega? Entendeu? Não tem estrada, não tem... Chegar lá, o governo não funciona. Também tem isso, né, que a gente deve levar em conta. Muita gente reclama disso, por que não dá, os países mais desenvolvidos não dão jeito na África e tudo mais, mas tem muita coisa por trás. Aquela foto clássica do bebê passando fome, né? Mas ninguém sabe, por exemplo, que já mandaram, entendeu? Várias vezes. Acontece que, entendeu? Ninguém gosta de ver isso. Mas, por exemplo, quem trabalha nas Nações Unidas ou quem trabalha na Europa, nessas partes de ONGs, sabe muito bem que você chega lá, entendeu? Um guarda confisca, revende, entendeu? E cai de novo na cidade, não chega nas zonas de fome. Não é tão simples como parece, né? Não. Resolver essa questão. Não. Acontece até no Brasil isso, né? Mandaram donativos pra fome lá aconteceu aquelas tragédias lá. Brumadinho e tudo mais. Mandam, depois chega lá não chega. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria falar só do Instagram que eu tenho, @ufologiajovem. Eu posto bastante coisa de ufologia, casos, relatos, teorias, notícias e muito mais. Segue a gente lá que você não vai se arrepender. O Instagram é esse aqui, Ufologia Jovem. Vai estar na descrição também para facilitar. Gostaria agora que você comentasse um pouco das pirâmides do Egito, dessas construções aí grandes, construções bem famosas e esquisitas que ocorreram ao longo da história. Se tem uma influência extraterrestre, alguma dessas construções, as pirâmides do Egito é muito comentada. Como é que é isso? Olha, eu não sou muito especialista em ufarqueologia. Isso já me chama de ufarqueologia, né? Aquela coisa fundada pelo Erich von Däniken, né? Pelo Zecharia Sitchin, pelo Benitez, né? Essa não é muito meu forte, isso é uma coisa mais literária. Como a gente não mora no Oriente Médio, é difícil para mim saber mais do que as pessoas já sabem lendo, né? O que eu sei é lendo, eu não tenho assim... Por exemplo, as minhas experiências de ver UFO, de ver OVNI são diretas. Eu vi UFO, vi OVNI em loco, indo lá no mato e tal. Essas partes mais de que os extraterrestres influenciaram os egípcios, os maias, eu acredito no que o Van Daniken fala. É claro que, por exemplo, que a gente sabe, né, que Kelps, que é Frene Miquelinos, acompanha a configuração das Três Marias, que são as três estrelas de Órion. Provavelmente a constelação inteira está representada ali em algum ponto subterrado no Egito, né? E que os reptilianos supostamente vêm de Órion ou de Draco, uns falam de Órion. Eu particularmente vou mais por Órion. Então os reptilianos teriam... E tem o deus Sobek, que é um deus crocodilo, embora o rio Nilo seja cheio de crocodilo, então a associação de crocodilo e Nilo é muito grande para os egípcios antigos. Eu nem sei se tem a ver realmente com ET, porque essa coisa de que os animais... Muita gente fala assim, aqueles deuses com cabeça de animal são extraterrestres. Não necessariamente, porque os egípcios eles cultuavam muito a natureza. Então aqueles animais eram animais mesmo do Egito, o hipopótamo, o crocodilo, o chacal, né? E os seus atribuídos poderes, as cobras, né? Não sei, fica um pouco... E aquelas coisas que parecem helicópteros e aviões em ábidos, né? E tudo isso daí. Então a gente sabe que a Terra foi visitada pelos extraterrestres em tempos antigos, e tem aqueles que a gente chama de OO parts, out of place artifacts.
Então, artefatos fora de lugar, tipo assim, que não poderiam ser feitos pela tecnologia da época, o computador de Ancitera, todas aquelas coisas, aquelas mecanismos que estão fora de lugar com relação ao que a gente entende historicamente, coisas com pedras, contas de colar com furinho de 1 milímetro, entendeu? A colocação das pedras lá, lá em Tiahuanaco, o Pumapunco, né? Então essas coisas assim, são evidências de uma civilização superior extraterrestre, mas eu não gosto muito de... Assim como eu não gosto de profetizar, falar assim, Nibiru vai vir, essas coisas, eu também não gosto de inventar coisas que eu não sei sobre a Atlântida, ou a Lemúria, ou a presença extraterrestre, além do pouco que a gente sabe. Eu acho que quem foi sensato foi o Daniken. Ele falava assim, um ser extraterrestre visitou o Japão, visitou lá na estatueta, a gente percebe, em Yonaguni, a gente percebe uma presença, mas sem inventar assim, foram os Pleiadianos no ano tal. Tem gente que fala assim, em guerra dos Pleiadianos com os reptilianos no ano 25.000 a.C., houve uma guerra que começou em Órion e se expandiu para Lira, e aí chegou na Terra, e aí teve uma base que ficava em Pumapunco, que foi destruída. O cara constrói e ganha um aplauso público imenso numa maionese incrível. É uma super maionese, o cara não tem, entendeu? Tirou tudo, é um ficcionista. Eu gosto de ufologia, sei que na ufologia existe um fator insólito, meio do subconsciente, mas eu também não quero me tornar um ficcionista. Entendeu? O cara ele basicamente ligou os pontos e tentou criar uma história. Tem gente que fala assim, porque na Atlântida da Lemúria, não sei o que, quando a Lemúria, que era aliada aos reptilianos, que era aliada aos Pleiadianos, entrou em guerra com os Greys, não sei o que, no ano 2025 a.C., no ano 2023 a.C., chegou um líder da Confederação Ashtar que brigou. Eu não sei como é que esses caras tiram isso, entende? Eu não sei de onde vem isso. Isso eu não curto, eu não vejo. Entendeu? Porque ele fala assim, é canalização, então na canalização vale tudo. Entendeu? Mas assim, não tem a experiência da pessoa. Às vezes essas pessoas nunca nem sequer... muitas dessas pessoas nem sequer nunca foram abduzidas, nada. Entendeu? É tudo uma amálgama de fatos supostos, entendeu? De achismo, né? De achismo, desculpa, de achismo, vamos falar. Voltando ao assunto da pirâmide do Egito, eu já ouvi falar, se eu não me engano foi o Ademar Guivaert que falou isso, que as pirâmides, a construção em si foi feita por humanos, mas a engenharia por trás foi uma interferência extraterrestre. Aí que tá, né? Naquela época era muito fácil o extraterrestre falar assim, eu vou fazer uma magia e levitar as pedras, entendeu? Então ele falava assim, agora os deuses vão fazer magia. Então eles falavam, aí o faraó falava assim, agora ninguém vai lá que os deuses vão agir. Quando chegava lá estava montado, entendeu? Ou as pedras eram cortadas numa... Ele tá certo. As pedras podem estar montadas numa represa que está na distância daqui até Santos, e aí os ETs transportam e falam assim, os deuses fizeram magia, porque eles tinham antigravidade, né? Então, por exemplo, porque a gente vê claramente que o artefato, né, a arte egípcia, ela é uma arte humana, entendeu? Ela não é de ET, entendeu? Então, assim, por exemplo, você tem a sensação de que foi feito por humanos, né? Só foi transportado ou montado por algum ser. Tipo assim, por exemplo, os humanos fizeram aquela arte e o ET fala assim, deixa aí. Aí transporta, né? Agora, uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu acho que é extraterrestre de fato e que não foi feito por humano é Pumapunco. Quando eu vejo aqueles encaixes de Pumapunco, aquilo não tem a lógica da arte da antiguidade humana. Pumapunco é aquela obra que é como se fossem vários Hs juntos. Aqueles Hzões. Achados. Eu falo, para que serve aquilo? Parece uma peça de uma estrutura industrial. Aquilo não me parece... porque assim, a arte antiga é baseada em blocos empilhados, colunas e pilares, certo? No Egito é assim, na Grécia é assim, entendeu? Todas as sociedades antigas, na Suméria, na Pérsia, na Babilônia, são sempre aquela coisa, né? É aquela coisa que segue a nossa lógica. São colunas, tem as entabulaturas e tem as paredes de pedra.
Foi assim por milhares de anos. Uhum. Mas aquilo não tem nexo. Por que o homem primitivo ia se matar para fazer um H cúbico? Vários ainda e encaixar todos. E depois soltar tudo, assim, jogar tudo solto, assim, não pilhar nada em nada. Eles não encaixavam no outro, eles não tinham uma peça assim para encaixar, não formava assim uma estrutura de tijolo. É bem curioso isso, né? Puma Punka eu acredito que foi feito por extraterrestre, não sei que tipo de construção era aquela, entendeu? Eu acho que era vamos supor, uma fábrica de alguma coisa que foi detonada. Uhum. Para que serve aquilo? Eu não consigo. Os engenheiros tentaram pegar os módulos de Puma Punka e tentar dar uma lógica. Mas você pega aqueles H, empilham em cima do outro, tá, e daí? Você coloca um do lado do outro, tá, e daí? Não forma uma parede, não forma um palácio, não forma um prédio. Não forma alguma coisa adaptada ao conhecimento da época. Não né? forma nada, entendeu? A Puma Punka, para mim, é muito mais misterioso que as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, os tibetanos também, eles alegavam que eles conseguiam com sons, com aquelas cornetas, eles conseguiam fazer as pedras levitar com ultrassom. Então talvez as pedras egípcias também foram levitadas por alguma técnica, talvez dos extraterrestres, ou que algum suposto mago egípcio dotado de uma máquina extraterrestre usava e as pessoas entendiam aquilo como magia, entendeu? Falava assim, é coisa dos deuses mesmo, só os deuses fazem uma pedra do tamanho de uma casa levantar e sair voando, né? Agora, em Puma Punka não, o artefato em si é bizarro. Realmente, muito curioso isso. O Ademar Guevaerge, a equipe dele, comenta muito sobre essas construções antigas, né? Que muitas delas é quase impossível imaginar que foram criações humanas para a tecnologia daquela época, né? Existe assim a dificuldade construtiva das pirâmides, né? E existem algumas coisas que realmente a gente chama de all parts, que são aquelas coisas que não tem muito nexo, entendeu? Ou que a função não dá para entender, né? Ou que, por exemplo, o modo como foi feito não dá para entender. Existe também muito na sociedade maia, inca, aquelas... por exemplo, em Puma Punka tem um negócio assim, tem umas pedras que elas são furadas em círculo, assim, dentro delas tem um tubo, assim, passa uma abertura circular, que você pensa assim, como é que eles furaram, entendeu? Para fazer... É complicado. Entendeu? Teria que ter um aparelho, uma broca. Tem coisas assim que você não consegue entender como é que um escultor antigo conseguiria fazer aquilo. Extrapola um pouco as técnicas. Até hoje não teria possível fazer direito. Bom, partindo para a próxima, gostaria que você comentasse um pouco sobre as religiões. Como é que as religiões lidam com essa questão de extraterrestres? Quais que acreditam, quais que rejeitam? Na sua experiência, como é que é isso? A religião é um problema, né? Eu cada vez mais me convenço que religião só serve para atrasar a vida das pessoas, entendeu? Sinceramente, cada vez eu fico menos religioso. Eu acho que as religiões, assim, elas vomitam dogmas e elas criam... Algumas religiões são mais receptivas à ufologia, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, né? E por estranho que pareça, o islamismo não tem problema com os extraterrestres, né? Já os evangélicos, o cristianismo tem problema grande com essa questão extraterrestre, pela interpretação que eles fazem da Bíblia, né? Mas infelizmente a religião atrapalha sim a aceitação dos extraterrestres, como atrapalha na verdade várias coisas, né? A religião é uma forma de educação espiritual que ajuda a humanidade a conviver, né? A diminuir a violência, criar uma civilidade e tudo mais. Mas como essas regras são ditadas há 2, 3 mil anos atrás, 1.000 e tantos anos atrás, né, muita coisa já ficou caduca, ou muita coisa já ficou obsoleta, né? Então às vezes eu fico me perguntando se o mundo não seria melhor sem religião, entendeu? Às vezes eu penso assim, será que os iluminados não estão certos? Não é isso mesmo? Entendeu? Porque realmente eu começo a perceber que a religião cria obstáculo. Mas a minha religião não aceita. Eu falo, não aceita, mas os fatos mudaram, meu querido. O que eu posso fazer? Verdade. O mundo mudou, lamento. São uma outra época. Sorry.
Tem que se adaptar ao que é melhor para a humanidade em si, né, de uma forma geral. Estamos no ano 2019, o que eu vou fazer? Você pode admirar, por exemplo, Cristo, ou até Maomé, sei lá, como você admira Platão, Sócrates e tudo mais. Mas não é dogma para você falar assim, vou seguir cegamente qualquer coisa que está escrita ali. E tentar forçar as outras pessoas a seguirem também. Porque senão você teria que abater cordeiro na Páscoa, senão você teria que... Entendeu? Não poderia... Sei lá, você teria que viver como os homens da Bíblia Antiga, né? Sim, não é assim. Da data limite de Chico Xavier, o que você tem a dizer? Você concorda com ele? Tá chegando. Ai, sinceramente, eu não acredito em profecia, eu acho que não vai acontecer nada. É mês que vem, na data limite, dia 20 de julho, né? 20 de junho? De julho. 20 de julho? Falta um mês e... 19 dias. 19 dias. Eu sinceramente... Eu tenho todo o respeito pelo Chico Xavier, né? Grande médium, tudo. Mas eu acho que realmente não vai acontecer nada. Eu não percebo, assim, o mundo em grande perigo. Mas você fala assim, que não vai acontecer a terceira guerra que ele mencionou, não vai acontecer nada de uma nova era na humanidade e tudo mais. Nada disso? Eu não acredito. Eu acho que evidentemente assim, a gente evolui todo dia, né? Mas assim, um grande salto quântico assim para a humanidade eu não acredito. Eu realmente não acredito. Sobre a terceira guerra, você acha que não vai acontecer mesmo? A tendência... Puta, a terceira guerra pode acontecer, mas assim... Até lá. Não, até 20 dias daqui não, porque não tá armando, né? Por exemplo, se a gente estivesse assim, numa iminência, por exemplo, se a gente estivesse hoje, a 1 mês e 20 dias da data limite, e tivesse assim uma movimentação, sei lá, nos Balcãs ou em Israel, tropas russas, americanas e chinesas se juntam para resolver um conflito e tal, aí eu pensar, entendeu? Mas tudo indica que não. Não, tudo indica que não. Assim, a gente está num mês até calmo. Não sei, eu não gosto de profecia. Mas é que eu tenho, olha, 52 anos de idade, eu já vi tanta profecia. O mundo já acabou tantas vezes. Foi calendário maia, foi em 1999, foi Nibiru, eu não acredito em nada disso, entendeu? Eu acho que as pessoas, assim, elas querem, né, ver o mundo acabar. Elas querem, realmente, porque elas estão de saco cheio, porque elas estão infelizes, então elas querem que esse mundo acabe, porque, na verdade, elas gostariam que tudo acabasse, que tudo mudasse. Mas, na verdade, assim, as coisas mudam muito devagar. Eu, sinceramente, se você quer saber a minha aposta, se a gente fizer uma aposta aqui, eu aposto que não vai acontecer nada. Absolutamente nada. É isso. Bom, partindo para a próxima, gostaria que você comentasse sobre as vigílias ufológicas. Você ainda faz? Quais são os benefícios? Vale a pena se comprometer a isso? Como é que é? Vale muito a pena, só que você tem que ter uma certa constância, não adianta fazer uma, entendeu? Você tem que fazer pelo menos uma vez por mês, entendeu? De preferência em noite de lua nova, de pouca lua, nunca fazer em lua cheia porque fica difícil de olhar, e tem que ir num lugar que seja longe de cidade, onde você não aviste a área urbana de uma cidade, onde você esteja de costas, né? Você vai sempre olhar para o lado mais rural, nunca vai olhar... Por exemplo, não adianta você ir no mirante e ficar vendo o Rio de Janeiro ou uma cidade qualquer, São Paulo de cima. Não é isso, você não vai ver... O UFO não vai onde tem área urbana, normalmente. Então, por exemplo, você tem que ficar numa mata enfurnada, escura. Quanto mais escuro, quanto mais sinistro o lugar, mais escurão, mais selvagem, maior a chance de você ver alguma coisa. Já vi UFO, já vi sonda passando na mata, já vi, sei lá, quantos UFOs eu já vi na minha vida? 20? Mais ou menos, 20 a 30? É difícil dizer ao certo, porque tem alguns que são meio duvidosos. Se eu colocar os duvidosos, eu pulo para 100, entendeu? Ao longo da minha vida. Agora, assim, os que eu tenho certeza, eu posso dizer que eu vi uns 20. Eu tenho, sei lá, 2.000 horas de vigília. É muita vigília. Né? Eu fiquei pelo menos de 2003 a 2016, 15, indo toda semana. Depois que minha mãe morreu, começou a acontecer uma série de coisas, minha vida começou a ficar complicada, eu comecei a ficar sem grana, perdi meu emprego. Aí essas coisas dificultam eu ir para o interior, porque infelizmente eu moro em São Paulo. Se eu morasse no interior, eu faria toda fim de semana. Eu não precisaria de aliás, eu não tenho televisão em casa, mas certamente adoraria morar numa mata e ter o maior espetáculo do mundo para mim, que é o céu estrelado, e ver
Vira e mexe passa coisa, vira e mexe. Quem mora em área rural, mas tem que ser em área rural, não adianta querer. A gente fala assim, posso fazer vigília no Ibirapuera? Não é vigília. Posso fazer vigília na beiradinha do meu condomínio? Não, tem que ser um pouco mais rural, entendeu? São Tomé das Letras, Ribeirão Preto, né? Às vezes, por exemplo, você pode estar numa área semi-urbana, vamos supor, se você estiver em Alphaville ou num bairro muito afastado, lá Pico do Jaraguá e tal, até dá, você consegue ver alguma coisa. Porque quanto mais você vai saindo da cidade, melhor fica. Legal. Eu não fiz ainda uma vigília ufológica, pretendo fazer. Nunca fez? Nunca fiz na minha vida, quero muito fazer. Imagina, eu faço direto, assim, eu costumo fazer, o problema é que agora tá assim, eu tô sem localidade, eu só posso de sábado, quando às vezes o sábado tá chovendo, o sábado tá não sei o que, não tem que me leve, tô sem carro, não sei o que, ninguém quer ir, então vai ficando difícil, entendeu? Eu adoraria realmente, meu sonho assim, era realmente morar numa área rural, isso é o que eu mais gostaria de fazer na minha vida. Vamos marcar um dia, hein? Vamos semana que vem, se quiser. Opa! Bom, penúltima pergunta, né? Queria que você comentasse sobre os casos ufológicos aí mais relevantes para você, os seus favoritos, né? Caso favorito para mim é quando o cara vai para base ou vai para dentro da nave-mãe. Por exemplo, o Travis Walton, o Elias Seixas, aquele da Kabbalah, que é muito interessante, embora ele não vá para a nave, mas a Kabbalah dava mensagem. Emílio Bianca, foi muito interessante. E existe um que eu gosto muito, que não é muito conhecido, que é um livro, ele escreveu, o livro se chama The Keepers, e é o Jim Sparks, é um americano, e ele tem uma relação muito profunda com os Greys e os reptilianos. Ele vai várias vezes para a nave, eles ensinam o alfabeto, mostram as vidas passadas dele, mostram uma série de coisas. Então esse Jim Sparks, eu gosto muito do livro dele, é Jim com J, J-I-M Sparks, S-P-A-R-K-S, ele é muito legal, o livro dele chama-se The Keepers, nunca foi lançado no Brasil. Outros assim, eu acho assim, por exemplo, não é nem caso, mas por exemplo, o Vida Secreta do David Jacobs é uma coletânea de abduções Greys. Eu acho que aquele livro é muito rico, entendeu? Também do professor Mário Rangel, aquele Sequestros Alienígenas 1 e 2 é muito bom, entendeu? Eu acho que não tem um caso, existem coletâneas muito boas, o livro do John E. Mack, o Abduções do John E. Mack, é mais por livro do que por um caso específico, né? Nenhum caso assim, eu não acredito em casos assim, por exemplo, eu não acredito no caso Humo, aquele dos ETs que davam tecnologia e tal, o Amitísia também, esses casos muito assim, que o ET falar tudo, eu duvido um pouco que seja real. Eu tô com você nessa. Antes de ir para a última pergunta, tem uma perguntinha extra que o meu irmão quer fazer para você. Assim, essa pergunta, eu sei a resposta, a maioria dos inscritos deve saber também, mas o meu irmão, o Bruno, ele é um pouco leigo no assunto, ele queria fazer essa pergunta para você. Por que os extraterrestres não fazem um contato aberto? Porque o ser humano é pentelho, então, na verdade, esse contato não traria vantagem nenhuma para eles. Como a humanidade tem poucas pessoas que estão prontas, então eles preferem ficar na miúda, ficar quieto. Eu acho que existe a lei da não interferência, existe a questão de não ter vantagem para eles, de fazer esse contato. E existe a questão de que, por exemplo, se eles fizessem esse contato, ia gerar para eles uma responsabilidade de cuidar da humanidade que eles não querem, entendeu? Que a humanidade que se vire, né? Eu acho que a Terra é planeta, você tem o planeta. É seu, cuida bem, entendeu? Se você não consegue cuidar da Terra, então você não pode ter nada. Eles não vão fazer esse contato. Eu acho que vai levar muitos séculos ainda para o extraterrestre aparecer livremente para o ser humano. Tá muito cedo ainda. Tá muito cedo, eu acho que tá muito longe esse dia. Não consegue se comportar nem entre si, imagina com outros seres. Não consegue se comportar entre si e também, por exemplo, não entenderia aquela cena, entendeu? Ia querer tirar vantagem, ia querer aprisionar o ET para descobrir como é que faz nave.
ia matar o ET, ia sequestrar ET. Uns iam achar que era um deus, outros iam achar que era outra coisa, dependendo da religião. Eu acho que na nossa época atual, como na antiguidade achava que era Deus. Hoje em dia seria mais uma questão de desrespeito mesmo, de falar assim, aí eu pegar o ET para descobrir como é que faz a nave, tortura ele, fura o olho dele para ver se ele conta. Então assim, o ser humano hoje em dia é mais maldoso do que na antiguidade. Isso é engraçado a gente pensar assim. Que o ser humano hoje em dia ele é mais carniça. Então ele ia falar assim, não, mas pega o ET e sequestra, né? Se ele estiver andando na rua, sequestra, que aí a gente... Então, como os americanos fizeram, né? Com o coitadinho lá que sobreviveu lá, que era de Roswell, né? Não devolveram, né? Seria muito mais... Eles poderiam ter muito mais amizade dos ETs e ganhar muito mais se falassem, a gente devolve. O que você vai fazer com um corpo morto de um ET? Tudo bem, você pode até tirar um raio-x, fazer uns exames, tirar umas fotos. Mas o que você vai fazer com aquele cadáver numa geladeira? Por que não devolveu? O ET morreu, claro, passou um tempo ele morreu. Entendeu? Porque eles não quiseram devolver, ficaram tentando chantagear a nave. A nave falou, a nave-mãe falou assim, deixa eu morrer, a gente não vai fazer, não vai te entregar nada. Tipo assim, eles querem, o americano ele quer a todo custo fabricar um UFO para dominar o mundo, né? Todos os países querem. Então eles matam pessoas, matam ET, matam todo mundo para conseguir isso. A gente tá bem perto ainda de... Não, eles não vão dar o truque não vão dar o pulo do gato, porque ninguém quer humano no espaço. Não deixa de acreditar agora, talvez daqui milhares de anos, né, a gente esteja... Ou talvez, vamos dizer, ou talvez quando a humanidade tivesse sido modificada pelos Greys geneticamente, por isso que as habitações de Grey estão aumentando, para modificar os genes, para criar um ser humano aperfeiçoado, porque a nossa psique atual é muito animalizada, então eles têm que modificar componentes do cérebro para criar um ser humano com outro comportamento, que não é mais um ser humano, na verdade. Hoje a gente basicamente é 70% ser racional e 30% animal, né? É muito mais bicho do que... É ilimitado. Do que... A gente está muito mais perto do macaco do que do Grey, por exemplo, ou do Pleiadiano. Né? Queria aproveitar que o Fernando está aqui, o nosso produtor, ele está atrás da câmera. Olá, Fernando. O Fernando tem um caso aí da mãe dele, um avistamento. Queria que você contasse aí pro Chico para ele dar o parecer. Como é que foi isso? Na verdade, fala por aqui mesmo. Foi da professora da minha mãe. Foi lá para a época dos anos 80, que a professora dela viu uma nave descendo no mato, e aí veio uma luz muito forte assim na direção dela. E essa luz encostou na perna dela e ela perdeu a sensibilidade da perna. Então, os alunos encostavam, ela não sentia. Socava, não sentia. Minha mãe sempre contou isso e ficou até hoje intrigada. Ela tipo, uma luz do nada. Sua mãe era muito nova nessa época. Era criança. Devia ter uns 10, 11 anos. Os extraterrestres não paralisam a gente com injeção. Quando o extraterrestre entra na quarto das pessoas de madrugada, faz aquela visitação, e a pessoa fica paralisada e amortecida e meio grogue, ele não pega uma injeção e injeta na tua pele, como a gente faria com cachorro. Eles têm uns raios que fazem isso. Esses raios têm a função de sedativo, e tanto de sedativo para dor como de imobilizante. Eles mexem no nosso sistema neural, eles adormecem os nossos nervos. Então, por exemplo, temporariamente só deve ter ficado com a perna insensível, ou ficou para sempre? Não sei. Deve ter sido por um tempo, deve ter sido por um mês, 2. Depois vai voltando. Porque, por exemplo, muitas pessoas elas levam raios de naves, ou o ET entra no quarto e dispara um raio em você, e você fica sem sensibilidade por algumas horas, alguns dias, e paralisado durante o momento que eles precisam atuar, né, para você não atacar eles. Isso é normal, é procedimento de praxe deles. Realmente muito comum, para nós muito normal, que mexe com ufologia é bem normal. Essa sedação, você fica assim duro. Mas será que é um Grey? Grey ou qualquer outro. A tecnologia dos ETs é meio parecida das espécies. Não existe assim... Eu não acho que tem assim uma espécie de ET super hiper avançada ou uma super menos avançada. Parece que eles têm mais ou menos as mesmas máquinas, vamos dizer, as mesmas técnicas. Varia um pouco às vezes... Assim, dependendo da espécie de ET que você pega, depende um pouco como ele vai proceder. Mas essa coisa de que o UFO sai da invisibilidade para visibilidade, do raio que puxa a pessoa para dentro, da imobilização, do fato de que ele pode tomar outras formas, isso aí parece ser meio universal.
Uhum. Bom, para finalizar, a gente vai comentar agora de um assunto bem reflexivo, né? 5%? Tá, vamos rapidinho. O futuro da ufologia. O que você acha? Quais são as tendências? Eu acho que não tem futuro nenhum. Eu acho assim que o futuro da ufologia, o futuro da ufologia espero que acabar, né? Espero que a gente descubra. Porque assim, eles querem. Porque assim, se você for analisar os jovens, se você for analisar os jovens de hoje em dia, tipo, o futuro da ufologia depende dos jovens. Aí você olha para os jovens, o que estão fazendo? Uma parte está fumando droga, outra está perdido na vida. Não depende dos jovens, depende dos ETs. Porque eles é que tem que decidir se eles vão se revelar ou não. E eles têm que decidir, por exemplo, se existisse um contato aberto, acabaria a ufologia. Eu falo no sentido dos jovens, no sentido de estudarem, irem atrás. Eu sei que tem muita gente que gosta desses assuntos, mas são poucos, né? Não. Mas sempre era, mas era pouco no meu tempo também. Eu acho que continua sendo uma coisa para poucos. Uma vez eu fui numa livraria outro dia, uns anos atrás, eu tinha umas cópias do meu livro para vender. Ainda tinha umas cópias físicas. Aí a mulher falou assim, Chico, eu não vou pegar seu livro porque a ufologia está fora de moda. Hoje em dia todo mundo quer livro de acupuntura, autoajuda para curar dor nas costas. Ninguém quer saber de ET. Porque realmente o misticismo parece, o esoterismo se tornou assim, uma coisa assim, muito prosaica, assim, de eu tenho dor nas costas, então assim, mais parte de medicina, acupuntura, reiki, né? Então assim, as pessoas não têm muito mais aquele interesse cósmico. Mas sabe que eu não culpo as pessoas? Porque na verdade, os ETs também não saem daquela. Entendeu? Desde que eu era criança é isso. Foi abduzido, a luz, não sei o que, o ser, não sei o que. E fica nessa. Então eles não querem que isso evolua, ou eles não querem que isso evolua muito devagar. Eu acho que no meu tempo de vida, eu acho que não vai mudar nada. Entendeu? Eu acho que vai levar 50, 100 anos para eles começarem a acontecer alguma coisa que vai forçar a humanidade a aceitar isso de uma forma mais direta. Ou eles vão chegar, sei lá, na Lua ou em Marte e vão filmar as ruínas, ou um dia a NASA vai admitir que tem um cadáver de um ET, mas por enquanto eu acho assim que vai ficar na mesma. Acho que vão continuar existindo jovens que gostam um ou outro, como no meu tempo também era um ou outro, entendeu? Sim. E o futuro da ufologia eu espero que seja o fim dela, né? Espero que um dia eles seria tão maravilhoso se eles soltassem a franga, né? Mandassem uma mensagem, aparecessem na televisão, tal, né? Acabassem com isso, mas não, entende? Pelo menos uma mensagem de alguma coisa, mas não um contato aberto. Mas é que o comando Stark é chato, eles é que não querem interferência, entendeu? Porque depois dos reptilianos falam assim, vem lá, entendeu? É um pouco a doutrina deles é muito severa com relação ao humano, não atrapalhar a evolução, porque em outros mundos é assim, porque é a lei, então... É verdade. Infelizmente eu acho que o futuro da ufologia é ficar meio na mesma, entendeu? As pessoas entram na ufologia, elas ficam uns anos e depois saem, sabe por quê? Porque não acontece nada, ela enjoa. Todo mundo enjoa de ufologia, fala assim, de novo uma abdução, de novo... um UFO apareceu lá não sei aonde, de novo, e daí, né? Então fica aquela sensação de mesmice. Todo mundo que é antigo na ufologia sabe disso. Sim. Então no futuro deve existir aí alguns ufólogos, poucos ufólogos aí no futuro do Brasil, ainda mais no Brasil, que é um país muito limitado. Mas eu vou fazer a minha parte. Você tem garotos que nem você que vão começar, que vão entrar, que vão curtir, entendeu? Mas depois tem sempre todas as pessoas que eu conheço que mexem com ufologia, elas têm a fase da paixonite e depois a fase do desencanto, porque não sai daquilo. Até eu, por exemplo, falo assim, mas de novo, né? Quer dizer assim, então assim, por exemplo, você começa a ficar um pouco de saco cheio, entende? E aí vem aquele auge assim da curiosidade e depois uma lua de mel com a ufologia e depois vai passando. Por enquanto, porque não está surgindo nada novo e não acho que vai surgir nada novo tão breve. Bom, eu comecei a estudar ufologia em 2016, se não me engano. E sim, teve uns picos aí. Por exemplo, teve épocas que eu estudava mais, teve época que eu parava, aí depois voltava e sempre assim. Dos anos que eu estou na ufologia, desde os 17 anos, eu estou com 52, nos anos que eu estou na ufologia, a única coisa que evoluiu mesmo na ufologia é que hoje em dia a gente sabe mais
sobre a intenção dos Greys. E isso é uma coisa que evoluiu muito. A gente não sabia nos anos 80 muito sobre o que eram os Greys, agora a gente sabe bem o que os Greys fazem. Não o que eles pretendem, mas o que eles fazem. Entendeu? Essa foi a única grande evolução nesses 30 anos, vamos dizer. Que foi esclarecendo, foi clareando. Entendeu? Nos anos 90, nos anos 80, 90, como é que os Greys procedem, a história da coleta do óvulo, do híbrido, entendeu? Nos outros ETs, pleiadiano, reptiliano, a gente não sabe nada. Sabe pouquíssimo, né? Sabe pouquíssimo, sabe que eles existem. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer ao Chico por essa grande entrevista, por essa oportunidade de estar aqui. O prazer foi meu, disponha. Foi um prazer imenso estar conversando com ele, que para mim é uma referência na ufologia. E é isso, não esquece de seguir a gente no Instagram, Ufologia Jovem. Para você que não é inscrito no canal do Chico, se inscreva. Ou então assista o meu canal Ufologia Velha, né? Porque eu sou velho. E é isso aí, muito obrigado e até uma próxima. E Ufologia Jovem.